partir de agora, você ouve o programa A Voz de Cristo. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amados ouvintes, lemos aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 12 e 13. Veja, meus amados, Israel passara 400 anos aprisionado no Egito. Por um período de fome, 7 anos de fartura, depois os 7 anos de fome. José tinha sido vendido ao Egito pelos seus próprios irmãos e, ao interpretar o sonho do faraó, foi colocado como governador do Egito. E ali, seu pai Jacó pediu para os seus filhos comprarem o alimento no Egito. E Jacó e José reconheceu seus irmãos, houve aquela revelação, e José trouxe Jacó e a sua família para o Egito. E morrendo José, morrendo o faraó, que conhecia José e Jacó, e os próximos faraós, vendo que Israel era uma grande nação, se tornava um grande povo, então eles resolveram escravizar o povo de Israel. E o povo de Israel passou 400 anos como escravos no Egito, cumprindo uma profecia, uma palavra que Deus deu a Abraão, em que o seu povo peregrinaria em uma terra estranha por 400 anos, depois seriam retirados por uma mão forte. Então, em Êxodo, a palavra Êxodo quer dizer saída. O povo de Deus já não suportava mais a escravidão. Suas cargas se tornaram além do que eles poderiam suportar. Então eles começaram a clamar pelo libertador. Eles começaram a clamar pela promessa de Deus. E Deus, ouvindo o clamor do seu povo, convocou o seu profeta Moisés. Deus chamou Moisés ali na sarça ardente e comissionou Moisés para que Moisés trouxesse uma mensagem de êxodo, para que Moisés retirasse o povo de Deus que estava aprisionado no Egito. Agora, a última praga, meu irmão, que atingiu o Egito antes de Israel sair,
foi a morte física. E a última praga que está atingindo a humanidade hoje, antes de Deus retirar a sua noiva, está sendo a morte espiritual. Lá no Egito houve morte física, hoje está havendo a morte espiritual. Então ali, na hora da saída, veja, agora aqui do que estamos falando, onde começamos, está Deus dizendo a Israel: o sangue do cordeiro é um sinal para vocês. O cordeiro para Israel ferido foi um sinal requerido por Jeová. Teve que ser o sangue. Deus fez um sinal e o deu a Israel. E nenhum outro sinal serviria, a não ser aquele sangue. Veja, Deus não reconheceria outro sinal, outra maneira, a não ser aquela que Deus requereu. Veja, ele disse: vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Agora Moisés disse para o povo: vamos sacrificar um cordeiro imolado, preso há 14 dias, e passa no umbral das portas. E aquele sangue será um sinal. Quando o anjo da morte passar pela terra do Egito, a casa em que tivesse aquele sinal de obediência à palavra. Meus irmãos, vale lembrar que Moisés era um profeta de Deus. E somente um profeta de Deus, meu irmão, pode levar o povo à perfeita vontade de Deus. Vejamos nos dias de Noé, o mundo antediluviano não creu em Noé, achou Noé um louco, mas ele era o único ali, naquela geração, que tinha o assim diz o Senhor. Noé era o único que conhecia a vontade perfeita de Deus. Assim como Moisés, ali no Êxodo, profeta mensageiro levantado por Deus, era o único que conhecia a vontade perfeita de Deus. Deus não aceitaria nenhuma outra coisa a não ser aquele sinal. E este sinal foi requerido por Deus. Agora, para o mundo, isto é uma grande loucura. Para Deus, essa é a única maneira. A única coisa que Ele requer é aquele sinal. Aquele sinal precisava estar ali naquele local, da maneira que Moisés ensinou. Se não tivesse o primogênito daquela casa, morreria. Não importavam o quanto eles eram justos, o quanto eram bons, quanta instrução eles tinham, como eles se vestiam. O sinal, meu irmão, meu ouvinte, era a única solução para a salvação. Vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. O sangue era um sinal que o requisito de Jeová havia sido cumprido. O sangue representava um sinal. O sangue era o sinal. Agora, aquele cordeiro que era morto para o sangue ser aplicado nos umbrais da porta, meus irmãos, representava o cordeiro. Agora, este foi o cordeiro. Lá era um cordeiro mais perfeito que eles podiam encontrar.
E aquilo representava o Cordeiro de Deus. E então, através do derramamento daquele cordeiro, o cordeiro natural no Egito, o sangue era aplicado e ele ficava como um sinal. Então, o que representaria o sangue deste cordeiro? Está vendo, meu irmão, o sinal de que estamos mortos nós mesmos e identificados com o nosso sacrifício. O sangue e a pessoa se identificavam. Então, o sangue era um sinal ou uma identificação. O sangue identificava que o adorador havia matado o cordeiro e aceitado o cordeiro e aplicado o sinal em si mesmo. Ele não se envergonhava. Ele não se importava com o que as pessoas falavam. Eles queriam que todos vissem e o aplicavam em tal posição que todo aquele que passava podia ver. Veja, meus irmãos, muitas pessoas, elas querem ser cristãs, mas elas gostam de fazer secretamente, de modo que ninguém saiba que elas são cristãs. As pessoas, elas querem esconder das pessoas que as conhecem, elas querem esconder das pessoas que trabalham. Mas, meu irmão, o cristianismo, ele tem que mostrar o seu sinal. Veja, publicamente, na vida pública, no escritório, na rua, quando se apresentarem os problemas na igreja ou em todas as partes, você tem que mostrar o seu sinal. Você tem que mostrar às pessoas que você é um cristão, que você carrega hoje este sinal em sua vida. Agora, o sangue, naquela época, era o sinal. O sangue era um sinal. Agora, qual é o sinal de hoje, meu irmão? O sinal de hoje é o Espírito Santo. Aquele sangue do Cordeiro, ele morria, aquele sangue era derramado e aquele animal, a vida daquele animal não podia vir sobre o pecador. Não. Por isto, todos os anos, o pecador precisava repetir o sacrifício. Mas quando veio aquele Cordeiro perfeito, o real Cordeiro ali no Calvário, quando a sua vida, quando o seu sangue foi derramado, então a vida que estava em Cristo veio sobre o pecador. E aquele sangue nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Aquele sangue é um sinal, é o Espírito Santo na tua vida, te justifica, te limpa, te coloca na presença de Deus. Meu irmão, Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Veja, o Espírito Santo é o selo, o Espírito Santo é o sinal de Deus que precisa estar na sua vida. Nós temos a história de um lavador de roupas chinês que morava nos Estados Unidos e ele não falava inglês, ele não falava aquela língua nos Estados Unidos. Então, quando o cliente trazia para ele roupas para ele lavar, ele pegava um papel, pegava ali um selo e ele rasgava aquele selo no meio e dava aquele sinal para o cliente. E quando o cliente vinha ali para buscar a sua mercadoria, ele pegava aquela parte que ele tinha dado ao cliente
e encaixava certinho, se aquela parte encaixasse com a parte que ele tinha, então ele entregava a roupa para o cliente. Ora, Deus nos deu uma parte, Deus nos deu o Espírito Santo, e quando ele vier buscar a sua igreja, quando ele vier arrebatar o seu povo, ele vai procurar em você, meu irmão, o sinal. Ele vai procurar em você o Espírito que estava em Cristo. Nós temos que entrar neste Espírito e deixar esse Espírito entrar em nós. Porque, meu irmão, lá no êxodo, lá na saída, o único local de segurança ali era debaixo daquele sinal, era debaixo daquele sangue de cordeiro naquela porta. Não adiantava. O único local de segurança no dilúvio era aquele barco de Noé. Mas não adiantava Moisés construir um barco. A mensagem, o sinal de Noé não valeria para o sinal de Moisés. Nem tampouco o sinal de Moisés valeria para o sinal de Noé. Cada qual com a sua mensagem. Deus requer uma coisa diferente de cada vez. Nos dias de Moisés, o sangue daquele animal foi o sinal de salvação, foi o único local de proteção, meu irmão. E hoje, amados, nenhuma condenação. Romanos, capítulo 8, nós podemos ler aí do verso 1 até o verso 3. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ele é o nosso Cordeiro, ele foi o nosso sacrifício, ele é o nosso sinal, o Espírito Santo. Você precisa, meu irmão, aplicar este sinal em sua vida. Você precisa expor esse sinal na sua vida, de maneira que as pessoas precisam ver Cristo em você. É aí onde Jesus diz: vós sois a luz do mundo. O cristão precisa ser uma luz. O cristão precisa refletir as obras de Cristo. É isto que o sinal, é isto que o Espírito Santo produz em sua vida, meu irmão. Agora, vale lembrar, meu irmão, o que vou afirmar para você. Pense nisso. Deus era responsável somente por aqueles que estavam debaixo do sinal. Deus não era responsável por quem estava fora da palavra. Se você estiver em Cristo, muitas pessoas pensam que por estarem em uma igreja, às vezes por participarem da comunhão, por terem um cartão de membro, isto é suficiente? Não, meu irmão. Isto não é suficiente. Você precisa estar batizado com este Espírito Santo. Esta vida que estava em Cristo precisa estar em vós. É o único local de segurança. E Deus é responsável somente por aqueles que têm o sinal. Aqueles 2 espias, quando foram ali investigar a Jericó, aquela mulher meretriz, Raabe, ela deu guarida, ela hospedou aqueles espias.
Ela guardou eles e quando eles foram sair, ela pediu: guarde a minha casa. E eles deram para ela, meu irmão, um cordão de escarlata, ou seja, um cordão vermelho, e disseram para ela: amarre isto na sua janela. Quando nós viermos combater com a cidade, nós preservaremos a sua casa. Agora eles deram um sinal de salvação para Raabe. Agora, se Raabe não tivesse aplicado aquele sinal corretamente, da maneira que os espias lhe ordenaram que ela aplicasse, eles não seriam responsáveis por ela. Mas ela aplicou aquele sinal e ela trouxe a sua família para dentro da sua casa. Ela fez ali uma congregação e todas as casas, Jericó foi destruída, mas na casa que tinha um sinal, mas na casa que tinha a obediência à palavra de Deus, ela ficou de pé. Vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Irmãos, num desses dias a morte vai golpear esta terra. Num desses dias o arrebatamento vai acontecer. Num desses dias o trono do juízo será estabelecido sobre essa terra. E se você, meu irmão, não tiver o sinal de Deus, se você não tiver o Espírito Santo, você vai perecer. Aplique o sinal em sua vida, aplique Cristo em sua vida e você viverá eternamente. Meu irmão, meu desejo nesta hora é que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Quem foi que me purificou de todos os pecados meus? Quem foi que minha alma lavou? A presença de Deus foi o sangue, precioso sangue, santo sangue, sangue de Jesus, foi o sangue, precioso sangue, sangue de Jesus, seu sangue puro na cruz verter pra redimir o pecador. E a própria terra até tremeu, vendo aquela cena de amor. Foi o sangue, precioso sangue, santo sangue, sangue
sangue de Jesus, foi o sangue, precioso sangue, santo sangue, sangue de Jesus. Foi necessário o Getsemane de gotas de sangue, rompendo através de sua pele. E foi preciso uma agonia cruel no Calvário, antes que pudesse vir a prova de um Deus eterno. Vivendo Ele me amou, morrendo Ele me salvou, sepultado Ele levou os meus pecados para bem longe, ressuscitando Ele livremente me justificou para sempre. Um dia Ele virá, ó dia glorioso. Foi o sangue, precioso sangue, santo sangue, sangue de Jesus. Foi o sangue, precioso sangue, santo sangue.